Bem-vindos, bem-vindos. Bate-papo sobre despertar, bastante coisa. Estou pretendendo ainda sintetizar esse material todo num e-book para colocar disponível no blog depois. Vamos conversar sobre a inércia. Inércia vem da física, né? Da física clássica. Você empurra um objeto e ele tende a permanecer em movimento, menos que um atrito, uma força contrária faça ele parar. Nós temos uma inércia mental. Interessante, inércia mental. Porque nós passamos muito tempo no sonho, dormindo, despertos num nível muito baixo, reagindo a tudo, acumulando crenças, acumulando ideias, acumulando atitudes e ações, coisas que nós gostamos, coisas que nós achamos que é útil, que é importante. E quando a gente desperta, a gente traz essa visão mais ampla de tudo, essa visão um pouco mais profunda das coisas. E quando nós lançamos esse olhar ao nosso redor, para a realidade, para as pessoas, para as coisas, para os acontecimentos, nós sentimos a mesma vontade que nós tínhamos antes. Nós queremos participar. Nós queremos influenciar. Puxa, eu estou vendo aquilo ali acontecendo, aquilo vai dar errado, não vai dar certo, eu sei que deu errado. Puxa vida. Mas se eu tivesse, de alguma forma, participado, se eu tivesse avisado, se eu tivesse ensinado, se eu tivesse... O nosso ego continua com a mesma vontade de participar de tudo. E como ele vê mais coisas e ele percebe essas coisas de uma maneira diferente, ele pensa que ele pode realmente modificar o rumo dos acontecimentos. Por um tempo, nós tentamos. Alguns tentam mais do que outros, é claro. Tentamos salvar o mundo, tentamos salvar as pessoas, tentamos salvar a esposa, o filho, o tio, a avó, o bairro. Tentamos. Mas quanto mais a gente tenta, mais a gente percebe que não funciona tão bem. Porque a gente não consegue fazer com que os outros despertem. Nós não conseguimos isso. E nós não podemos, eu vejo que nós não temos o direito de invadir o sonho dos outros e querer que eles despertem, e querer que eles sejam como nós, que eles vejam a coisa como nós. Mas eu estou vendo. Por que ele não vê? Porque ele ainda não despertou o suficiente. Porque o outro ainda está na jornada dele, ainda está no tempo dele. Não adianta você querer tirar ele do sono, do sonho, antes da hora. Não vai funcionar. Isso não significa que a gente não vai fazer nada. Que a gente vai olhar impassível para a realidade e deixar ela der no que der. Não. Isso também é uma ilusão. Isso também é uma inércia, porque antes a gente pensava assim, nas vezes que eu não participei, a coisa deu errado. Então agora se eu me abster de participar, também vai dar errado. Não há esse errado. Não existe isso. As coisas seguem o ritmo delas. É isso que quando nós despertamos realmente, quando nós chegamos num ponto bom, interessante de despertar, nós temos que perceber que as coisas seguem o ritmo. E nós não podemos fazer grande coisa a respeito. Essa resultante imensa que é o planeta é muito grande para que a gente interfira nela e realmente faça alguma coisa acontecer. O que nós precisamos fazer, que eu vejo que é muito mais frutífero, que é muito mais impactante, é manter a nossa vibração tranquila, serena, é a gente não se impressionar com as coisas todas que a gente vê, é a gente não criar aquela empatia exagerada com o sofrimento, é você se manter coerente,
tranquilo, sereno, e espalhando essa coerência, essa energia tranquila, essa serenidade para os outros. Então, a situação passa para a gente pensar, para a gente criar, para a gente bolar como que eu consigo espalhar a serenidade, como que eu consigo espalhar uma energia boa, uma vibração boa, um pensamento tranquilo. Como que eu consigo dar o exemplo dessa serenidade, desse despertar que eu falo, que eu tenho, que eu digo, que eu desperto e que eu sei acontece. Como é que eu consigo fazer isso sem fazer isso? Sem invadir. Não agir, que a gente ouve tanto por aí, é essa não invasão, é essa não ação do ego, querendo. Tem um vídeo sobre isso, sobre não agir. E o ocidental tem muita dificuldade em entender a não ação. Eu descobri um caminho, eu faço os vídeos, eu publico os vídeos, eu torno os vídeos acessíveis. De vez em quando eu posto no blog, às vezes eu posto no Face, às vezes eu posto alguma coisa no Instagram, deixo ali. Quem estiver no momento chega no vídeo. Quem quiser, procura os vídeos. Quem não quer, esquece, isola, fecha, busca outro canal. Então, eu não invado, eu não imponho, eu não quero, de forma alguma, como eu falo em vários vídeos, convencer as pessoas daquilo que eu estou falando. Não tenho o menor interesse. Eu simplesmente compartilho e fica ali. E eu observo, para ver se é útil, se não é útil, se é importante, não é importante, se as pessoas gostam, não gostam. Eu observo. Muitos chegam e não gostam, muitos chegam e gostam, outros ficam indiferentes. Faz parte. Faz parte. Então, essa inércia que nós sentimos, ela faz com que a gente queira agir como antes, dentro de um estado de despertar, dentro de um estado de consciência mais expandido. O que não vai funcionar. Experimenta, tenta, quantas vezes você precisar. Não tem problema algum. Mas eu vou criar karma negativo. Mas eu vou criar laços indevidos. Não, faz parte. Porque não adianta eu falar que a pessoa desperta não pode querer participar desses jogos todos, dessa diversão toda. Você precisa despertar, primeiro, e experimentar isso em segundo momento. E observar os resultados no terceiro momento, para ver que, puxa, o que o Luiz falava lá está acontecendo aqui. Na época eu não entendi, na época eu não gostei, na época eu não quis, na época eu segui outro caminho. Ótimo. É a sua jornada, ela está perfeita. Perfeita. É isso mesmo. É claro que nós, como seres humanos, temos uma capacidade muito interessante. As pessoas dizem que, assim, você tem que passar pela situação para poder falar sobre ela. Você tem que passar pela situação para ter conhecimento dela. Nem tudo. Eu não preciso me drogar para saber o que vai acontecer. Eu não preciso atravessar a rua de olhos fechados numa hora de pico para saber o que vai acontecer. Algumas situações eu preciso passar. Sim, algumas merecem que a gente passe. Outras, mentalmente, você consegue identificar, observar, ponderar, analisar e tirar conclusões. E falar sobre ela. Aqueles que falam que só se fala com propriedade e quando você vivencia, para algumas coisas sim, para outras não, e a gente tem que separar. Não podemos ser tão definitivos. Né? Não podemos simplificar. Se você não passou, você não. Não. Como despertar funciona assim. Algumas coisas você vai ter que passar, porque elas estão muito firmes dentro de você. A inércia é muito forte, aquela energia que você traz de antes é muito intensa ainda. Então você precisa passar por algumas coisas para compreender isso, para conhecer. Enquanto que outras, só de me ouvir falar, você começa a raciocinar, você começa a ponderar sobre questões que você já vivenciou, alguns pequenos momentos aqui e ali, alguns conhecimentos, algumas leituras, e você capta o que tem de bom nisso. Capacidade humana de fazer isso.
E aí você pensa, não, eu não preciso repetir isso mais vezes, eu não preciso fazer isso, porque eu já consegui internalizar, eu já consegui transformar isso num conhecimento, numa sabedoria minha, que não é mais necessário que eu passe por elas. Mas a gente também cai nas armadilhas. A mente acha que sabe, a mente acha que já resolveu, que já fez, já aconteceu. E aí nós vamos para a realidade, e a gente chega na realidade, não é bem como a gente pensava. Porque a gente não tinha desenvolvido. Naquela situação, passar por ela é fundamental. Pensar e ponderar a respeito, resolver dentro da cabeça não é suficiente. Mas como que eu sei as que são e as que não são? Experimentando. A jornada está aí para isso. Para a gente experimentar, para a gente crescer, para a gente melhorar, para a gente evoluir o que for possível, dentro das limitações de cada um de nós. Então, cuide, observe a sua inércia. Eu percebo em mim muitas coisas. E já percebi que muitas eu consegui soltar ao longo do tempo. Cada um na sua jornada, cada um no seu tempo. Está tudo muito bem, né? Gratidão.